para cada problema, a gente vai buscar continuamente uma nova solução. Aquilo que vem de terceiros muitas vezes pode trazer uma negatividade, pode trazer uma positividade. Todos nós temos o poder de transformar o conhecimento. E aí, pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem e sejam muito bem-vindos a mais um Por Mais Simples Que Seja. Semanalmente a gente traz vídeos falando sobre psicologia e diferentes aspectos de desenvolvimento pessoal e também social e afins, para que você possa crescer e se desenvolver na sua vida. Então, sem mais delongas, vamos começar por hoje. Hoje eu vou começar com um questionamento que me fizeram e me perguntaram: Fernando, como é que a sabedoria pode ajudar no nosso desenvolvimento? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque quando a sabedoria é adquirida e é utilizada, a gente vai poder se desenvolver socialmente e ao mesmo tempo a gente vai poder se desenvolver pessoalmente, porque a gente vai estar mais atento a alguns pequenos detalhes. A gente vai prestar mais atenção aos nossos sentimentos e às nossas emoções, que a gente vai poder dar uma liberdade maior àquilo que a gente pode fazer e pensar. Outra coisa, considerando fazer e pensar, a gente vai poder reconhecer os nossos limites e também a gente vai poder reconhecer as nossas habilidades, para que a gente possa utilizar a nossa humildade de maneira interessante. Porque conhecendo esses dois pontos, a gente vai poder ver as coisas de uma maneira diferente. A gente vai poder saber como pedir ajuda e quando pedir ajuda. Outro ponto legal é que para cada problema a gente vai buscar continuamente uma nova solução. Mesmo que a gente não saiba fazer, a gente vai procurar um aprendizado ou a gente vai procurar outras pessoas que possam nos auxiliar nessa tarefa. Bem legal a gente poder pensar também na questão de perspectiva. Como é que a gente vai olhar o problema que a gente está fazendo nesse momento, resolvendo nesse momento, melhor dizendo, e como é que a gente vai poder se distanciar dele para poder olhar para um outro ângulo. Porque muitas vezes a gente quebra a cabeça tentando resolver o mesmo problema da mesma forma, e a gente precisa de formas inovadoras para poder resolver alguns problemas antigos muitas vezes. Utilizando todas essas capacidades que nós venhamos falando, a gente vai poder também lidar com as nossas escolhas. Ter escolhas conscientes são muito importantes no nosso processo de desenvolvimento pessoal. E por meio dessas escolhas conscientes, a gente tem como se responsabilizar e ao mesmo tempo dar valor às nossas escolhas de maneira coerente. Outra coisa que é legal é que com tudo isso que a gente está falando, a gente tem uma maior facilidade de aprender. Por isso que a sabedoria é muito importante em tudo que a gente faz. E dar consciência à sabedoria também é muito importante para a gente poder ampliar o nosso processo de crescimento pessoal e social em meio ao que a gente convive. Dizendo isso, a gente vai poder considerar que a sabedoria vai servir muito para a organização das coisas que a gente quer fazer. Falando em o que você quer fazer, você pode chegar lá no nosso Manual da Coragem e ver como é que você vai colocar isso em prática, que é muito importante também, porque a sabedoria é tudo aquilo que a gente constrói de conhecimento e que a gente pode trazer uma praticidade a ele, certinho? Então, quando a gente está se dando essas liberdades, pensando de formas diferentes, pensando em várias outras coisas, a gente vai começar a ver o mundo de uma forma diferente. Algumas coisas que antes eram cristalizadas, ou seja, o seu conhecimento era estático, a gente vai se dar a liberdade de pensar de outras formas, de uma forma mais fluida e de uma forma a fruir, saborear aquilo que a gente está fazendo. E é bem interessante a gente ter essa liberdade de viver, por quê? Porque vai começando a mudar as nossas percepções do mundo. A gente vai começando a ver aquilo que é nosso, diferenciar aquilo que é do outro, para poder ter uma vivência melhor das nossas vidas. Aquilo que vem de terceiros muitas vezes pode trazer uma negatividade, pode trazer uma positividade, e se a gente puder falar sobre as nossas emoções de uma maneira inteligente e de uma maneira que seja consciente, a gente vai poder estreitar as relações ou poder colocar limites dentro das relações que a gente vive de uma maneira mais congruente com o nosso jeito de ser. Então, sempre fica ligado nisso. Agora eu preciso que você pense um pouco comigo.
tudo aquilo que você aprendeu, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, tudo que você aprendeu, você utiliza da mesma forma que você aprendeu? Tudo foi feito, tudo é feito de uma maneira a seguir todos os passos a passos que foram criados e indicados a você? Muitas vezes a resposta para essa pergunta é não, porque nós temos um capital emocional e, de maneira melhor, a gente tem um capital próprio, né? Que é a nossa originalidade, a nossa autenticidade, que pode mudar alguns pequenos detalhes dentro dessa prática. Eu acho muito interessante que um psicólogo chamado Carl Rogers, ele sempre dizia que rogeriano só poderia ser ele, porque ele é único e singular, como cada uma das pessoas que trabalhou com ele. Então eu acho bem interessante essa frase, porque essa singularidade transforma o conhecimento de maneiras incríveis. E a gente vai poder ter a liberdade de fazer as coisas e transmitir as coisas de uma maneira única e pessoal. E isso faz toda a diferença no nosso desenvolvimento e na nossa confiança. Podendo pensar nisso, a gente começa a entender que todo conhecimento que a gente adquire, seja por livros ou seja pela prática, a gente não vai adquirir eles de uma forma a reproduzi-los da mesma forma. E a gente vai começar a perceber também que as pessoas que aprendem conosco também não vão reproduzir aquilo que a gente pratica de uma forma rígida e de uma forma assim metódica. Ela vai ter o jeito dela. Elas podem até copiar muitas das coisas, mas a prática dela vai ser diferenciada. E a gente precisa ter essa noção de que o conhecimento, ele é uma ferramenta que é adaptável para cada um de nós. O conhecimento é uma ferramenta que vai servir a pessoa da melhor maneira possível. Então, todos nós temos o poder de transformar o conhecimento. Então, galera, muito obrigado por terem vindo até aqui, mas eu não posso me esquecer de trazer a reflexão do dia. Então, como é que a gente pode unir isso que a gente pensou hoje de tipo, todo conhecimento ele vai ser passado, mas não exatamente vai ser copiado pelas outras pessoas? Considerando isso, eu queria que você desse um tempo para pensar. Quais os conhecimentos que você tem hoje que podem transformar na sua vida? Que você pode transformar na sua vida e fazer ele mais útil, fazer ele mais prático para você? Como, por exemplo, uma atividade física. Muitas vezes a gente pensa em uma atividade como correr ou então como academia. Mas que atividade física você já fez na sua vida e que você gostaria de fazer? Esse é um bom questionamento. Agora, voltando para o questionamento base. O que você aprendeu, o que você quer modificar hoje para tornar a sua vida melhor? Pensa um pouco. Então, galera, muito obrigado pela atenção de vocês. O que você pensou agora, tente fazer hoje e comece uma pequena mudança na sua vida. Ela vale a pena. Um grande abraço a todos. Fui! Ei, rapaz, vem cá, aproveita que você ficou até agora. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também conhecer esses outros vídeos que nós temos aqui. Com a sua participação e com o seu compartilhamento, a gente pode chegar em diversos outros lugares, por mais simples que seja. E tudo que a gente quer é levar boas novas a todo mundo que faz parte desse projeto, seja assistindo, seja atuando. Então, muito obrigado por tudo. Valeu!